Agora, pessoal, eu quero falar de uma outra situação, neste caso que envolve o governador Tarcísio de Freitas e toda a história com a família de Jair Bolsonaro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, negou que haja essa tensão entre Tarcísio e a família. A Jovem Pan, Costa Neto, afirmou que é tudo fofoca e que o governador de São Paulo faz parte do time de Bolsonaro. Ele disse ainda que analisou o adiamento da visita de Tarcísio ao ex-presidente como um problema de força maior. Eu consigo ouvir o tom do Valdemar Costa Neto dizendo tudo isso. Ah, fofoca. Nada. Fofoca. Fofoca. Nada. O Gani conhece o Valdemar Costa Neto muito bem, fora das câmeras, e por isso ele tem licença poética para imitar o presidente do PL. E se o presidente do PL estiver assistindo, com certeza ele deve... Não, já imitei na frente dele. E ficou tudo bem, Ficou tudo bem. Alan Gani, agora você entende que Valdemar Costa Neto está tentando pôr panos quentes ou de fato existe ali uma tensãozinha diante do que busca o governador e do que querem alguns integrantes da família Bolsonaro? Olha só, Evandro, o Valdemar é um político muito habilidoso, né? Então vai lá, bota panos quentes de uma maneira jocosa, mas eu acho que há uma rusga sim, principalmente porque o Tarcísio de Freitas cancelou a visita a Jair Bolsonaro. Então, para mim, isso tem um gesto muito simbólico, né? Talvez aí uma ruptura, não na amizade que eles têm, que eu acredito que eles tenham realmente uma amizade. O Tarcísio de Freitas é muito leal ao Jair Bolsonaro, sabe que foi eleito na carona dos votos do Jair Bolsonaro, mas uma ruptura talvez do ponto de vista político, né? De que, olha, eu também não sou aqui um político e vou ficar pedindo bênção toda hora para vocês, eu vou seguir com a minha vida, vou ser governador de São Paulo, eu estou um pouco cansado com esse vai e vem, com esse ruído de quem vai ser o presidente, né, o candidato à presidência da República. Então eu acho que houve sim algum tipo de rusga. E vamos lembrar que uma parte do bolsonarismo não vê Tarcísio com bons olhos, né? Não é de hoje. Agora é interessante, mano, perceber e olhar um pouquinho mais de maneira profunda para esse movimento, que é o seguinte: a impressão que dá é que, diante da ausência de Tarcísio agora, e essa visita seria nesta quinta-feira autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, houve bastante crítica do grupo bolsonarista, de vários integrantes, inclusive de lideranças bastante reconhecidas dentro do grupo de Jair Bolsonaro. Mas a impressão que dá é que, enquanto esse grupo age de maneira mais estridente, Tarcísio de Freitas vai trabalhando nos bastidores para conseguir o que é mais importante para Jair Bolsonaro, que é a possibilidade de uma prisão domiciliar, porque ele é visto como um grande articulador junto ao Supremo Tribunal Federal. Você também vê dessa maneira e entende que Tarcísio de Freitas estaria recebendo um fogo amigo de maneira desnecessária, ou Tarcísio é um integrante do Centrão que usa certa roupagem bolsonarista para ter gratidão por ter conseguido, a partir desse apoio, se tornar governador de São Paulo? Destrinche isso aí, meu amigo. Vamos lá. Tudo isso é um pouco verdadeiro. Porque a gente precisa lembrar, Tarcísio, antes de se aproximar do bolsonarismo, serviu outros governos, até mesmo o governo da presidente Dilma. Então ele se coloca na política de uma forma muito pragmática, mas a sua ascensão a um cargo eletivo é obra de Jair Bolsonaro. E Tarcísio jamais negou isso e sempre buscou demonstrar uma gratidão e uma lealdade, mas ao mesmo tempo houve em muitos momentos a demonstração de um espírito de independência em relação a Jair Bolsonaro. Vale lembrar, antes mesmo de Bolsonaro ser preso, isso já surgiu lá atrás no debate, por exemplo, sobre a reforma tributária, a posição de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo era radicalmente contra a proposta e Tarcísio, governador de São Paulo, naquela ocasião, se colocou até mesmo numa reunião interna do PL, recebendo críticas muito ferozes como um defensor da negociação dentro do âmbito da proposta da reforma tributária. Ou seja, desde sempre ele busca dar sinais que, ao mesmo tempo, ele vai buscar ser leal a Jair Bolsonaro, mas ter vida própria, ter independência, ter a possibilidade de se desgarrar da família. E ao receber ataques de Carlos e Eduardo Bolsonaro, sobretudo, como aquela publicação dizendo que o Brasil não precisa de CEO, numa mensagem direta para o governador, ele acaba ficando claramente com essa rusga. E aí tem um elemento a mais, que não houve apenas
o cancelamento da visita, mas também a divulgação da agenda oficial do governador, com a única atividade sendo despachos internos, que é claramente um recado de que, olha, não é que surgiu um motivo de força maior, inadiável politicamente, como quer defender Valdemar Costa Neto. É que o governador decidiu deixar de visitar Bolsonaro para lidar apenas com o seu trabalho cotidiano. Agora, 5 horas em ponto, vocês que nos acompanham pela rádio, bem-vindos. É muito bom ter vocês por aqui nessa quinta para a gente debater, trazer opinião crítica. Eu sou o Evandro Cini e seguimos juntos pela próxima 1 hora. Quem falava nesse momento era o nosso comentarista Mano Ferreira e nós estamos discutindo aqui uma fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que diz que não há tensão entre Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e integrantes da família de Jair Bolsonaro. Agora, eu vou ouvir aqui o nosso Acácio Miranda. Diga, Acácio. Inegavelmente há tensão. Há mais do que tensão. Há mágoas de lado a lado. Eu acho que isso já transpôs o aspecto puramente político e descambou para o lado da mágoa. Mágoa por quê? Tarcísio de Freitas foi muito maltratado por Eduardo Bolsonaro e por Carlos Bolsonaro. Em compensação, se Jair Bolsonaro teve uma melhoria no seu regime prisional nesse momento, isso se deve a Tarcísio de Freitas e a Michele Bolsonaro. Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, com a sua metralhadora verborrágica, só atrapalharam até aqui. E apesar do esforço que Tarcísio de Freitas faz em prol de Jair Bolsonaro, ele foi deixado de lado pelo ex-presidente e foi atacado pelos seus familiares. Diante de tudo isso, apesar da gratidão que Tarcísio tem em relação a Jair Bolsonaro, ele quis deixar claro esse recado, que ele fez todos os esforços possíveis até aqui e não está sendo tratado da forma como merecia. Significa que ele acha que deveria ser recompensado com a presidência da República? Não. Eu acho que é uma mágoa pessoal exatamente por isso, porque nesse momento a única coisa que ele quer do bolsonarismo, me parece, é respeito. E nem respeito por alguém do tamanho do governador de São Paulo o bolsonarismo tem tido nesse contexto. Alan Gani, você entende que Tarcísio de Freitas se colocaria numa situação que poderia beirar a humilhação em alguns casos, por conta de não ter sido eleito, de não ter sido escolhido para dominar o espólio de Jair Bolsonaro, diante das críticas que vêm da própria família? Qual que é a situação de Tarcísio de Freitas nesse momento? Eu gostei muito da análise que o Acácio trouxe agora. Talvez o Tarcísio de Freitas cansou, né? Então, assim, olha, eu demonstro lealdade o tempo inteiro, eu sou muito próximo do presidente, mas não pelo presidente, mas pelo entorno do presidente, eu sempre sou visto como um traidor, né? E ele sempre deixou claro também que ele não almeja a presidência da República, a não ser que Jair Bolsonaro fale claramente que ele será o candidato. Então, eu vejo que, talvez não humilhação, mas ele está um pouco cansado de toda essa pressão, de toda esta ofensa, e ele entende que talvez o melhor caminho para ele seja concorrer à reeleição aqui em São Paulo, que ele tem praticamente garantido, e ele tem um futuro ainda, né? Isso nada impede de lá na frente, talvez ele se lançar a candidato à presidência da República, até porque 2 vezes governador de São Paulo, Evandro, é um ativo muito grande que você vai ter.